Olha só que coisa. A esquerda, não cansada de passar vergonha, como sempre, né? Acabou fazendo aqui uma comparação muito, no mínimo, ofensiva, né? O cara que fugiu do Brasil, né? Que foi para França, porque dizia que estava sendo ameaçado. João Willis, ele mesmo, compara cartaz da Schützenfest, não sei pronunciar, de Jaraguá do Sul com o nazismo. Bom, é aquilo. Já tinha comentado não sei se eu comentei em outros vídeos, mas esse negócio de nazismo virou uma banalização. Qualquer coisa hoje em dia é associado a isso. Putin fez a mesma coisa. O presidente da Ucrânia também contra-atacou, né? Contra-atacou-se, também acusou o Putin de ser nazista. É aquilo, virou uma ofensa ao seu oponente político, né? Alguns casos até pode ser verdade, outros casos é ridículo, né? Bom, essa festa, né, que é a festa de atiradores, né? Ela pegou um cartaz, né? Você pode olhar as notícias por aí, né? Acho que já ficou inclusive na mainstream, né? Você procura Jean Willis e Jaraguá do Sul. Simplesmente, você procura Jean Willis e Jaraguá do Sul, que é uma cidade, se não me engano, lá de Santa Catarina, né? Uma cidade do sul do Brasil, né? E realmente, para quem não sabe, obviamente as pessoas já devem saber, cidade de Santa Catarina é um estado, Jaraguá do Sul é uma cidade de Santa Catarina, e Santa Catarina é reconhecida, né, por ter recebido muitos imigrantes alemães, italianos e entre outros, né, ali depois do período do fim da escravatura, né. Acabou a escravidão, o Brasil precisava de alguma mão de obra, né, obviamente dessa vez teria que ser assalariado, então, né, não poderia ser igual era antes. Obviamente, quem era mais qualificado para fazer esse serviço era o Estado brasileiro, o governo brasileiro escolheu os europeus, né? Então, muitas vezes eles prometiam, né, falavam que teria riquezas, que eles ficariam ricos e tal. Então, muitos alemães eles começaram a ir para o Brasil ali em 1840, 1850, entre 1800 e 1900, muito antes do período nazista e tal, né? A qual o John Williams inclusive faz a referência aqui, né? Ele fala que, tipo, a estética da propaganda nazista alemã para promover uma festa de atiradores em região do Brasil, por onde fugiram muitos dos nazistas alemães para não pagarem por seus crimes. É verdade, muitos desses nazistas eles fugiram sim para a América do Sul, mas bem mais para a Argentina. E mesmo assim, a população alemã, o grosso da população alemã que imigrou para o Brasil foi muito, muito antes disso. E sim, existe mesmo uma cultura de preservação por lá. Tanto que tem um grupo étnico que hoje em dia nem existe praticamente muito mais no mundo, né? Na Europa praticamente foi extinto, né? São os pomeranos, né? Porque a Pomerânia era uma região da Alemanha, né? Na verdade é assim. A grande problemática de muito descendente alemão no Brasil é que ele realmente não consegue a cidadania porque era império, se não me engano, era a Prússia. Então nem se chamava Alemanha, né? Olha só, era a Prússia, né? Acho que era o Império Prússio. Né? Se você olhar na internet, você consegue achar um mapa da Prússia. Era uma extensão territorial gigantesca. Né? Tipo, para a Europa, né? Que é um continente pequeno, era muito grande. E o norte ali, aquele norte vai se estendendo ao leste, tinha a região da Pomerânia, que hoje em dia ela acredito que pertence à Polônia. Então, como, né, enfim. E obviamente, e tem casos também de alemães, de família, né, de alemães que tiveram seus originários, que vieram da Alemanha, também tem essa questão, porque era Império Prússio, se eu não me engano. Então você tem essa questão. Mas é isso. O John Williams, inclusive, ele quis usar esse argumento para descreditar essa imagem,
né, que querendo ou não, o sul do Brasil, apesar de muita gente falar que não, é muito conservador, tem muitas colônias espalhadas pelo sul e obviamente a esquerda odeia isso com todas as suas forças, porque é diferente, é a prova cabal, né? Porque como os estados do sul não eram muito povoados pelos colonizadores portugueses, eles povoaram mais o Nordeste, ficou um espaço vazio. Então eles tiveram que se dedicar ali a outras regiões para povoar e ter um desenvolvimento, né? Até porque a terra estava vazia, não pertencia a ninguém, o Estado falava, toma aí, né? Mas continuando essa questão, você teve, por exemplo, muito descendente pomerano, você tem diversos povos ali de origem étnicas da Europa. E esse é o ponto que eu sempre falo. Se você acha que os ucranianos são muito próximos dos russos, e diz que o Estado deveria ser junto, e se, no caso do Brasil, povos muito distintos uns dos outros, por exemplo, o sul do Brasil e o nordeste do Brasil, o sul do Brasil e o nordeste do Brasil, deveriam se separar, então, para a questão étnica, ou cultural, ou genética? É o que muitos dizem, né, que a Ucrânia não deve ser um país livre porque é Rússia, porque os ucranianos falam russo, né, que os ucranianos exercem o idioma russo. Então o alemão do sul do Brasil deveria pertencer a outro estado, um estado independente, autônomo? Eu sou a favor, eu acho que sim, até porque eu defendo, e é um ponto muito interessante a se comentar, é tirar isso tudo, é a desfragmentação do país, né? Inclusive, eu acho que é um ponto muito importante aqui também adicionar nesse vídeo, que eu vou fazer um comentário à parte, é porque eu defendo, e não só defendo, mas vou usar praticamente de exemplos que são muito favoráveis a essa desfragmentação, descentralização de poder, né? Você, por exemplo, tem a Cisplatina, né? A Cisplatina pertencia ao Brasil, e hoje em dia o Uruguai, né? Que era a Cisplatina e depois o Uruguai. É um país muito mais economicamente desenvolvido e muito mais seguro do que o Brasil. Por quê? Porque é um estado muito pequeno, é mais fácil de você administrar. Agora, você pode usar exemplos, por exemplo, dos maiores países do mundo em termos de extensão, e eles são praticamente, com algumas exceções, são estados que têm alguns problemas. Por exemplo, a China, a Rússia, são países que até têm uma certa economia, mas eles têm problema de gestão, tem muitos conflitos, né? Você tem muitos conflitos, e a China, apesar de tudo, não é um país rico, né? Não é um país rico. Aí você tem exemplo, por exemplo, do Canadá, que é sim um país rico, mas é um país grande, mas ele não é muito povoado em várias regiões, por conta de ser lá no norte, tem muito gelo, então as populações elas se aglomeram em pequenos espaços. Então, no fim das contas, tem que ver a área habitável do Canadá. Entendeu? Tem que ver a área habitável do Canadá para você realmente tirar uma conclusão disso. E mesmo assim, o estado canadense é terrível. É um dos estados mais censuradores. Então, se o sucesso aconteceu, foi por conta, provavelmente, do processo deles de colonização. Mas não porque o estado mais centralizado foi bom. E nem eu sei também, eu teria que pesquisar melhor a respeito da forma como eles se organizam, se é realmente centralizado ou descentralizado. E você tem, por exemplo, outro país que é muito grande em termos de extensão, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país assim muito grande, você pode falar, beleza, estado grande, então nem todo estado grande é pobre. Não. Porém, os Estados Unidos é muito desfragmentado. Ele é muito fragmentado, ele é muito dividido. E era mais dividido ainda. Né? Para quem acha, eu acho que aquele dia eu comentei em outro vídeo, os Estados Unidos não é um país confederalista, é um país federal, é um país que tem um federalismo. Só que cada estado tem uma autonomia muito grande, que alguns até dizem que é quase uma soberania, né? Porque eles podem, cada estado, dizer qual pena que vai dar. Então, você tem um estado que tem pena de morte, outro não tem. Aqui no Brasil não, você não poderia existir isso, porque é só a União que versa sobre Código Penal, sobre leis penais, sobre penas no geral, né? Então, cada estado teria que obedecer à União. Então, é uma coisa única, é centralizada.
Não é como nos Estados Unidos, que muitos dos estados ali podem estipular penas ao que eles bem entenderem. Então, assim, diversos aspectos também. Os Estados Unidos é um país muito mais livre territorialmente. Você, inclusive, pode citar os Estados Unidos como um exemplo de um país que estava muito melhor quando era muito mais descentralizado, quando era uma confederação. E você pode dizer, quanto cada vez mais os Estados Unidos ia se tornando mais centralizado e mais voltado ao federalismo, foi se perdendo a liberdade. Então, no fim das contas, os Estados Unidos, ele na realidade é um grande exemplo de retrocesso quando você tenta centralizar o poder. Entendeu? No Brasil, você tem um poder ainda, apesar do federalismo, você tem um poder muito centralizado. A União, ela herdou muitas das atribuições que antes eram da monarquia. Então, apesar do Brasil ter um federalismo muito centralizador. Ou defendam, no caso, um federalismo mais descentralizado. Eu não defendo isso, eu defendo a confederação ou a independência mesmo. Né? Defendo que sim, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, todos esses estados eu defendo que todos esses estados se tornem de fato independentes, que tenham o direito de organizar suas fronteiras, que tenham o direito de organizar as suas próprias forças armadas, economia, impostos e tributos. Isso é uma das formas de acabar com essa questão de distribuição de renda, de você tirar dinheiro de um lado para dar para o outro, né? É que eu comentei que você produz mais pobreza nesse tipo, com essas políticas, né? E tem a questão cultural e principalmente genética, porque se você pega o mapa genético do Brasil, você vai perceber sim. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, esses são estados que tem sim uma porcentagem étnica diferenciada, porque veio muito imigrante para cá de outras regiões. Estou dizendo que isso é melhor ou pior do que o outro? Não. Eu só estou dizendo que isso é um direito de autodeterminação dos povos. Se o povo é diferente e há fatos que comprovem essa diferença étnica, qual a diferença disso de defender, por exemplo, a secessão de São Paulo, de defender a secessão da Catalunha? Os catalães dizem que eles são etnicamente diferentes dos outros espanhóis, e eu defendo que eles sim têm direito sim, de se separar da Espanha. Da mesma forma que São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e eles mesmos, eles entre si, eles também têm uma diferença genética e cultural, o que é interessante. E você percebe também que o Sul é muito influenciado pela cultura gaúcha, que é aquela cultura ali meio, aquele cone sul da América do Sul, a Argentina, Uruguai, né? Você tem aquele cone sul que é algo mais único e daquele tipo de região ali. Então, assim, qual o problema? Mas a Constituição Federal não permite secessão. Mas direito de autodeterminação dos povos é um direito internacional. E existem argumentos que poderiam sim. Agora, aquilo que né, provavelmente aconteceria uma guerra. Né? Não seria dado, obviamente. O Estado nunca vai dar. Aí teria que entrar em guerra. Será que né, as pessoas estariam dispostas a isso? Bom, eu comentarei também num outro vídeo a respeito de uma coisa muito interessante, que é como ser oposição se caso Lula vencer essas eleições. Li aqui, repudio a fala do Jean Willis. Essa fala, né, o cara nem mora mais no Brasil, fica querendo dar pitacos. Uma campanha de festa de atiradores, que legítima defesa é algo muito bom, né, algo que todo mundo deveria praticar tiro ao alvo para se defender, né, desses criminosos que invadem as regiões, que instalam crimes e fazem com que aumente o tráfico de drogas e todas essas coisas ali na região sul e para todo quanto é lugar que eles vão. Então, sim, tem que ter esse direito às armas. Qual o problema? Direito ao armamento.
E é uma festa, obviamente, com nome alemão, mas, óbvio, é uma região muito, o sul, a região sul é uma região muito influenciada pelo germanismo. Inclusive, muita gente até hoje fala alemão lá mesmo, tendo sido proibido durante a Era Vargas. É uma cultura. Agora, obviamente a esquerda odeia isso. É isso, então, um abraço.